Ok, gente, nós falaremos hoje sobre os vermes, tá? Nós falaremos sobre os vermes pertencentes aí ao filo Platelminto. Dentro desse filo, os vermes que nós iremos estudar é a teníase, a esquistossomose e a cisticercose, tá? O que é a teníase? A teníase é uma doença causada por um parasita, tá? Desse filo, pertencente a esse filo Platelminto. Eu vou ter aí dois tipos de tênia, a tênia sólio e a tênia saginata. A tênia sólio é proveniente do porco, a tênia saginata é proveniente do boi, certo? A mais prevalente é a tênia saginata, está aí, né, na carne de boi. Como é que se dá o ciclo de vida da teníase? Então, eu tenho um ciclo de vida que é heteropsênico, ou seja, que se dá em dois hospedeiros, tá? O hospedeiro intermediário será o porco ou boi e o hospedeiro definitivo será o homem. Aí eu coloquei uma imagem que fala desse ciclo resumidamente. Então, um homem infectado, tá, com a tênia, ele deposita suas fezes em locais, né, não tem saneamento básico. Essas fezes elas acabam contaminando os animais, o boi e o porco, onde se dá o primeiro ciclo de vida desse parasita. Dentro do boi e dentro do porco, esses ovos, né, vão virar aí larvas, né, chamada larva cisticerco. Essas larvas vão contaminar a carne do boi e a carne do porco. E ao fazer a ingesta dessa carne mal cozida, mal assada, o homem vai desenvolver a tênia, ou seja, a tênia adulta, o verme adulto no seu intestino delgado. Essa verme, ela vai estar lá no intestino delgado, né, acoplada e sugando os nutrientes, né? Nós fazemos a ingesta lá no intestino delgado, é onde se dá o final, né, da digestão. E é justamente lá que essa tênia vai estar lá absorvendo esses nutrientes, né, do nosso corpo, que iriam para o nosso corpo, mas agora está indo para o parasita. Ok? Então, eu posso ter a tênia sólio ou a tênia saginata, tá? No meu intestino, ok? No meu intestino delgado, absorvendo os nutrientes, tá? Então, eu tenho um ciclo de vida desse parasita que é heteropsênico, ou seja, o hospedeiro intermediário será o boi ou o porco, ok? E o hospedeiro definitivo será o homem. Quais são os sintomas de quem está, né, com a teníase? Dores de cabeça, mal-estar, diarreia, anemia, fraqueza, fome excessiva, falta de fome, falta de apetite. Então, assim, você tem alguns sintomas, né, que são muito claros com relação à parasitose, que é justamente essa diarreia, essa fraqueza. Porque se eu tenho um verme que está na parede do meu intestino delgado, absorvendo os nutrientes, ou seja, não está indo nutrientes para a gente, né, para o humano, para o ser humano, mas para o parasita. Então, por isso a anemia, por isso a fraqueza, tá? Então, são sintomas aí provenientes aí de parasitose. Como é que se dá a prevenção? Eu acredito que tratar as pessoas doentes, tá? Corta o ciclo do parasita. Cozimento correto das carnes. Então, para que eu pegue a teníase, eu preciso comer carne mal passada, carne crua, tá? De boi ou de porco, tá? Então, eu preciso fazer o cozimento correto das carnes. E o saneamento básico. O saneamento básico é primordial quando a gente fala de parasitoses, porque se não existe saneamento básico, os dejetos humanos, tá, vão ser depositados em locais inadequados. Então, e as pessoas vai contaminar o meio ambiente e vai contaminar as pessoas também. Como é que é feito o tratamento, né, e o diagnóstico da teníase? Tá? O diagnóstico das parasitoses, a maioria dos diagnósticos das parasitoses se dá através da pesquisa do parasita nas fezes. E o tratamento, tá, é medicamentoso à base aí de um antiparasitário. Uma das formas mais temidas da teníase, né, da tênia, proveniente da tênia, né, é a cisticercose, ok? Então, a cisticercose é quando o homem se comporta como o hospedeiro intermediário, ou seja, esse homem ele vai fazer a ingesta
do ovo da tênia, tá? Porque ele fez a ingesta na teníase das larvas que estavam na carne. Mas agora, quando a gente fala de cisticercose, que é uma das doenças mais temidas da tênia, tá? É quando esse homem se comporta como hospedeiro intermediário, ou seja, esse homem ele vai fazer a ingesta do ovo, ele vai comer o ovo em frutas, verduras e águas contaminadas. E esse ovo ele vai se alojar em várias partes do nosso corpo, tanto na pele, quanto no músculo, quanto no cérebro, tá? E vão começar aí a formar algumas larvas. As mesmas larvas que ele formaria lá no boi e no porco, ele vai começar a formar, né, na pessoa, no indivíduo. Quais são os sintomas? Os sintomas dependem muito de onde essas larvas vão estar alojadas. Então, se eu tenho larvas alojadas lá no cérebro da pessoa, eu posso ter convulsões, dores intensas na cabeça. Se essa larva se deposita no coração, tá? Então, eu vou ter aí palpitações, batimentos irregulares, dificuldade de respirar. Se essa larva se deposita no músculo da pessoa, tá? Eu vou ter aí dificuldade de me movimentar, dor no local, inchaço, tá? Se ela se deposita no olho da pessoa, porque essa larva, assim como o animal, no boi e no porco, ela vai procurar oxigênio, então ela vai procurar um local, né, para começar a se desenvolver, ok? Então, se ela está alojada no olho, né, pode causar cegueira, ok? Então, das formas mais graves da cisticercose é a neurocisticercose. É quando eu tenho essas larvas depositadas lá no cérebro, tá? Na maioria das vezes é necessária intervenção cirúrgica. Então, como é que se faz o diagnóstico da neurocisticercose? Através de radiografias, tomografias, ressonâncias, coleta do líquido cefalorraquidiano, exames de sangue. Então, assim, você tem para chegar a um diagnóstico, você tem que seguir aí um rastreamento da doença para saber onde essa larva, né, ela está depositada, porque na maioria das vezes precisa de intervenção cirúrgica. Depois eu vou passar para vocês um videozinho que fala sobre essa neurocisticercose, né, uma intervenção cirúrgica, na verdade, que fala sobre a neurocisticercose. Tá? Vamos. Como é que se dá o tratamento da neurocisticercose? Praziquantel, ou seja, um tratamento medicamentoso, né? Praziquantel, dexametasona, albendazol, anticonvulsivantes. É necessário que o paciente seja internado, porque quando se dá um antiparasitário, quando se começa a terapia medicamentosa, essas larvas vão começar a soltar toxinas, tá? Que vão irritar o local onde ela está. Vai ter um quadro inflamatório onde eu preciso entrar com um corticoide, certo? E na maioria das vezes eu preciso de uma intervenção cirúrgica para retirada dessa larva da tênia no cérebro do paciente. Ok. Saindo aí de cisticercose, saindo de teníase, vamos agora falar sobre a esquistossomose, tá? O que é a esquistossomose? A esquistossomose é uma doença causada por um parasita. Esse parasita é do filoprotelminto, tá? O nome desse parasita é Schistosoma mansoni. Então, o agente etiológico dele é o Schistosoma mansoni. Ele tem um ciclo heteroxênico, porque ele se passa aí, né, no hospedeiro intermediário, e o hospedeiro definitivo dele é o homem, ok? Ele fala que ele tem dimorfismo sexual, tá? E ele é diferente, porque eu tenho macho, eu tenho fêmea, então macho e fêmea são diferentes. Então você está vendo aí nessa imagem, o macho, tá? Ele é menor, e a fêmea dentro do macho, tá? Nesse canal, que é chamado de canal ginecóforo, onde a fêmea fica, né, dentro desse canal, abraçada ao macho, certo? Então, esses vermes, eles têm aí o macho 1 centímetro, a fêmea 1,5 centímetro, lembrando que as fêmeas sempre são maiores, né? Então, é 1,5 centímetro que é capaz de causar sintomas muito graves, né? Uma doença muito grave, que é o caso da esquistossomose. Ok, então,
Como eu falei, ele tem um hospedeiro intermediário. O hospedeiro intermediário desse parasita é o Caramujo bionfalaria. Aqui a gente tem vários tipos de Caramujo bionfalaria. Então, o Caramujo bionfalaria é o transmissor da esquistossomose, porque o ciclo vai se dar nele primeiro. O ciclo do parasita, que é heteroxênico, vai se dar no caramujo primeiro. Então, você tem aí um transmissor, né? O bionfalaria de várias espécies, Grabata, Estraminha e Tenagófila, ou seja, todos eles são transmissores, tá, da esquistossomose. Como é que se dá o ciclo de vida desse parasita? Então, você tem um ciclo, como eu já falei, que é heteroxênico, o homem será o hospedeiro definitivo e o caramujo será o hospedeiro intermediário. O que ocorre? Um homem contaminado deposita, né, seus dejetos, né, urina, fezes, em um rio ou lago, ou ainda, por não ter o saneamento básico, essas águas são contaminadas com esses dejetos. Dentro da água, numa temperatura ambiente adequada, tá? A incidência de sol batendo nessa água, batendo nesse lago, acontece o desenvolvimento de uma larva chamada larva miracídio, que foi proveniente daqueles ovos do parasita depositados, né, no ambiente inadequadamente. Se desenvolve aí a larva miracídio. Essa larva miracídio, ela vai penetrar o caramujo bionfalaria, né, a espécie bionfalaria, e lá dentro desse caramujo ele vai, né, se desenvolver, ou seja, vai se desenvolver em uma larva chamada larva cercária. Essa larva cercária, quando ela sai de dentro do caramujo, ela vai ficar ali na água por se eu não me engano, 24 horas, ela tem pouco tempo e ela precisa encontrar, tá, um hospedeiro para que ela possa entrar, penetrar ativamente na pele para dar continuidade ao ciclo de vida do parasita, tá? No caso aí, o Schistosoma mansoni. Então, quando o homem vai tomar um banho nessas águas, quando ele tem contato com essas águas contaminadas, com essas larvas cercárias, certo? Essas larvas vão penetrar, vão cair na corrente sanguínea, tá? Ela vai passar aí pelo coração, vai passar pelos pulmões e vão se alojar no sistema porta-hepático, ou seja, lá no fígado. Elas se alojam lá no fígado e, ao se alojarem no fígado, elas vão ficar ali durante 40, 45 dias e depois desse período ela vai migrar para os vasos mesentéricos intestinais, ou seja, aqueles vasos que irrigam o intestino grosso e o intestino delgado, e ao estarem ali alojadas, elas vão começar a copular e depositar seus ovos que vão sair nas fezes. Então, esse é o ciclo de vida, né, desse parasita, né, dessa verme, né, que tem como agente etiológico aí o Schistosoma mansoni. Então, eu tenho um ciclo heteroxênico que vai se passar aí, primeiro, né, como hospedeiro intermediário, o caramujo, certo? E depois o homem, tá? Então, é um ciclo de vida heteroxênico. Quais são os sintomas dessa doença? Numa fase aguda, onde a larva penetrou ativamente na sua pele, né, você vai ter aí essas manchas que vão aparecer aí, né, no tornozelo, na perna, tá? Ou seja, uma irritação, né, da larva, né, quando penetrou ativamente na pele, diarreias, calafrios, mal-estar geral, mal-estar geral. Então, você tem aí uma fase aguda da doença, numa fase crônica, você tem um inchaço, né? Um aumento do fígado, um aumento do baço, tá? A barriga vai ficar enorme, tá? Cheia de líquidos. Muitas vezes é necessária uma intervenção quando chegar a esse ponto. Então, assim, esse parasita ele pode viver durante 3 anos no seu organismo, né? Copulando, colocando seus ovos, né? Comprometendo órgãos vitais, né? Como o fígado. E depois de um tempo, né? Numa fase crônica, você terá sintomas mais agressivos da doença, certo? Mas
Os estudos mostram que esse verme ele pode ficar durante muito mais tempo, né, no organismo de um ser humano. Ele pode parasitar muito mais tempo. Os estudos mostram que até 30 anos, né, esse verme pode ficar aí, né, no intestino, nos vasos das pessoas, né, no fígado e logo depois nos vasos mesentéricos, né, do intestino, depositando seus ovos. Tá? Então, essa é uma doença muito agressiva, muito prevalente em regiões tropicais, né? Já que a gente viu lá no ciclo que ela precisa, os ovos precisam cair na água e numa temperatura ideal, né? Ou seja, como o nosso país, que é um país tropical, numa temperatura ideal, esses ovos, né, eles eclodem, se transformam na larva miracídio, que vai penetrar o caramujo, que vai se desenvolver em larva cercária, e essas larvas cercárias, que têm um tempo de vida curto, terá que adentrar aí, penetrar ativamente no ser humano para continuar o ciclo, né? Para o verme se tornar adulto no homem, o homem sendo aí o hospedeiro definitivo. Qual é a prevenção? Novamente, a prevenção se dá através do saneamento básico, da educação sanitária, né? E eu achei essa imagem bem legal porque a educação sanitária está voltada para a saúde, está voltada para a educação e está voltada para o meio ambiente. Então, se eu consigo tratar as pessoas que estão doentes, né? Se eu consigo educar e passar informação a essas pessoas, com certeza eu consigo quebrar o ciclo de vida do parasita. Então, tanto a educação sanitária como tratar as pessoas doentes, como saneamento básico, são medidas preventivas, né, para a gente cuidar, né, de que não existam, né, esse parasita, de que a parasitose não permaneça. O tratamento e o diagnóstico da esquistossomose é realizado através da coleta de fezes, né, do homem, no homem, e através, né, do medicamento praziquantel. Então, a gente encerra aqui, né, falando sobre a esquistossomose, a teníase e a cisticercose. Esses vermes pertencem ao filo Platelminto, ou seja, o filo de vermes achatados, tá? Eu vou postar no grupo, que fica mais fácil de vocês visualizarem, a cirurgia da retirada, né, da larva cisticerco do cérebro, tá? Da pessoa, do paciente. Eu vou procurar o vídeo e vou postar lá para vocês. A gente fica por aqui e até uma próxima aula.